Olá, hoje temos a nossa primeira revisão de matemática da quarta unidade. Vamos falar sobre as unidades de comprimento, o cálculo do perímetro e as unidades de massa, que foram assuntos que a gente viu durante a unidade e hoje vamos revisar de forma breve para que vocês possam recordar. Vocês se lembram das unidades de medida padronizadas de comprimento? A unidade base é chamada metro e é simbolizada pela letra M. 1 metro equivale a 100 centímetros. Centímetro é outra unidade de medida padronizada de comprimento. Vamos listar todas agora, da maior para a menor, de forma decrescente. A maior é o quilômetro e é representado pelas letras km juntinhas. O quilômetro equivale a 1000 metros. A segunda é o hectômetro, que é representado pelas letras hm. A terceira é o decâmetro, representado pelas letras dam. O decâmetro vem de 10 e tem 10 metros. Aí temos o metro. 1 metro equivale a 100 centímetros. Depois temos o decímetro, que é representado pelas letras dm. E 1 decímetro tem 10 centímetros. Temos o centímetro, que é representado pelas letras cm. 1 centímetro tem 10 milímetros. E o milímetro é representado pelas letrinhas mm juntas. Então, essas são as unidades de medidas padronizadas de comprimento. Quando a gente quer medir algum objeto, alguma distância, a gente usa as medidas de comprimento. E para calcular o perímetro, também vamos usar essas medidas de comprimento. E agora vamos recordar o que é perímetro. Vocês se lembram o que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura geométrica, ou seja, é a medida do comprimento do contorno dessa figura. Quando a gente quer saber, por exemplo, a medida de um quadrado, e cada lado desse quadrado tem 10 metros, a gente desenha o quadrado, aí cada lado desse tem 10 metros, então a gente vai somar 10 mais 10 mais 10 mais 10 resulta em 40, ou metro ou centímetro, depende da unidade padronizada que a gente esteja utilizando. Então, para calcular o perímetro, a gente vai somar a medida de cada lado da figura. Memorizem isso, porque vai ter lá na prova uma questão sobre o cálculo do perímetro. Vocês têm que saber. É só pegar a medida de cada lado da figura, anotar e depois somar todos e chegar no resultado final. E por fim, vamos falar das principais medidas de massa. Que antigamente, como eu falei na última aula lá sobre as medidas de massa, o povo utilizava... eles não pesavam as coisas, eles realizavam trocas sem saber o peso dessas coisas. Aí logo após foram chegando as balanças e aí eles passaram a utilizar essas unidades de massa. E quais são as principais unidades de medida de massa? É o que chamamos de grama e quilograma. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Miligrama é representado pelas letras mg. Grama é representado pela letra G. G de gato. E 1000 gramas equivale a 1 quilograma. Quilograma é representado pelas letras K, G. 1000 gramas equivale a 1 quilograma. Então, essas 3 unidades de medida de massa são as que mais usamos, que é a miligrama, que é pequenas quantidades, quando a gente quer medir pequenas quantidades, a grama e a quilograma. Memorizem isso. Temos também a tonelada, que é uma curiosidade. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Então, a gente fazendo essa multiplicação por 1000, a gente vai chegar em grama, em quilograma e em tonelada.
Então, memorizem isso. 1000 miligramas é 1 grama. 1000 gramas é 1 quilograma. E 1000 quilogramas é 1 tonelada. Então, quando tiver lá as questões sobre grama e quilograma, vocês vão ter que fazer essas pequenas conversões que eu expliquei na última aula, sobre unidade de medida de massa. Se vocês quiserem aprofundar mais no assunto para compreender, voltem lá na aula e compreendam. E aí, aqui finalizamos a nossa aula, trazendo esses 3 temas. E vou colocar lá no grupo uma atividade para que vocês possam estar trabalhando mais com esses conteúdos. Amanhã voltarei com mais 3 temas que vão cair na prova de matemática. Um grande abraço para todos e fiquem com Deus.